Olá, tudo bem? Sou o professor Mário Borges, sou administrador, economista e matemático, com pós-graduação nas 3 áreas do conhecimento. Trabalharei com vocês a disciplina de noções de direito administrativo. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira as Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá. Estado. Vamos ver o conceito de Estado. O Estado corresponde à organização de um povo, localização de maneira estável em um determinado território sob o comando de um único poder na era contemporânea, ou seja, era atual. O Estado tem como principal característica o fato de ser um ente político com governo institucionalizado. Traços marcantes: organização do Estado e limitação do poder estatal por meio de previsão de direitos e garantias fundamentais. Neste primeiro contato, podemos então dizer que o Estado possui alguns elementos fundamentais que podem ser classificados como materiais, povo e território, e formais, ordenamento jurídico e governo, além da finalidade que seria alcançar o bem comum de todos os cidadãos. Então, Estado é igual povo, mais território, mais ordenamento jurídico, mais governo. Vejamos agora cada um dos elementos que compõem a noção de Estado. O conceito de povo como um elemento integrante do Estado diz respeito ao vínculo jurídico político que liga o indivíduo ao Estado, criando um complexo de direitos e obrigações recíprocas. Território é o limite espacial dentro do qual o Estado exerce de modo efetivo e exclusivo o poder de império sobre pessoas e bens. O ordenamento jurídico, por sua vez, constitui-se um conjunto de normas, princípios e regras de direito que regulam as relações sociais desenvolvidas em um determinado Estado. Por fim, o governo pode, conceituado como órgão supremo de Estado, pelo qual este se manifesta e exerce o poder político. Forma do Estado brasileiro: federação. O órgão supremo de Estado pelo qual se manifesta e exerce o poder político, a forma do Estado brasileiro: federação, república. A forma do governo corresponde ao modo pelo qual o Estado se organiza para exercer o poder político, determinando ainda como se atinge o poder político e quanto tempo nele se permanece. Monarquia. Características da monarquia: unipersonalidade das funções, vitaliciedade, hereditariedade e responsabilidade. República. Pluralidade das funções, ou seja, temporalidade, efetividade, eletividade, responsabilidade. Pessoal, a pluralidade das funções exerce uma função dupla. A temporalidade é um tempo determinado. Eletividade é através do voto, né, das eleições. E responsabilidade, né, as funções atribuídas a este governo. A Constituição brasileira atual adota a República como forma de governo, com 2 características principais: a eletividade do mandatário e a transitoriedade do mandato eletivo. Vale ressaltar que esta é a primeira Constituição republicana brasileira onde a forma de governo não se constitui em uma cláusula pétrea. Veremos agora o sistema do governo brasileiro. Presidencialismo. São classificadas pela doutrina como presidencialismo ou parlamentarismo. O regime parlamentarista tem como característica a divisão nítida entre a chefia de governo e a chefia de Estado, sendo exercida tais funções por pessoas distintas. Como exemplo, podemos citar a Inglaterra, em que há a Rainha Elizabeth e o primeiro-ministro David Cameron. Destarte,
dependendo da forma de governo adotada, o presidente ou monarca, rei ou imperador, assume a chefia do Estado e o primeiro-ministro ou premier a chefia do governo, condução dos negócios políticos e administrativos do Estado. Presidencialismo. Já no regime presidencialista, as funções de chefe de Estado e chefia de governo são exercidas simultaneamente pelo presidente da República. Significa dizer que a presidenta Dilma, por exemplo, exerce simultaneamente a chefia do Estado e a chefia do governo. Poder do povo. Ressalte-se ainda a previsão expressa da inafastabilidade da participação popular na tomada das decisões políticas, contidas no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Possui o Estado de Direito as seguintes características: supremacia da Constituição, superioridade das leis, separação dos poderes, ou seja, funções estatais, existência de direitos e garantias fundamentais. Atos administrativos. Função executiva realizada pela administração se dá por meio de atos jurídicos que recebe a denominação especial de atos administrativos. Tais atos, por sua natureza, conteúdo e forma, diferenciam-se dos atos emanados do Poder Legislativo, na atribuição específica de legislar, e do Poder Judiciário, na atribuição específica de decidir os conflitos de interesse entre os seres e as pessoas que têm esses conflitos. Vejamos o conceito de atos administrativos. Os atos administrativos podem ser conceituados como toda manifestação unilateral de vontade de administração pública que, agindo nesta qualidade, tenha por meio imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Requisito desses atos. Esses atos têm 5 requisitos. Vamos lá. O exame do ato administrativo revela a existência de 5 requisitos necessários à sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência é o poder que o agente administrativo deve dispor para validamente praticar o ato, ou seja, para desempenhar especificamente suas funções. Finalidade é o objetivo de interesse público a atingir, ou seja, não compreende o ato administrativo sem fim público. Forma: sabe-se que, enquanto a vontade dos particulares pode manifestar-se livremente, a administração exige formas especiais e forma legal para ser válida. Motivo. O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. O motivo pode vir expresso em lei ou ser deixado a critério do administrador, sendo vinculado na primeira hipótese e discricionário no segundo. Objeto. Objeto identifica-se com o conteúdo do ato, através do qual a administração manifesta seu poder e sua vontade, ou atesta situações preexistentes. Pessoal, os atos administrativos, quando revestidos de todos os seus requisitos formais e materiais, o ato administrativo se diz eficaz, ele tem eficácia da lei. Todavia, pode apresentar vícios ou defeitos, cuja gravidade enseja a seguinte classificação para os atos mal formados. Quais sejam? Classificação para os atos mal formados. Primeiro, inexistência, nulidade, anulabilidade, irregularidade. Vamos ver cada um desses atos. Ato inexistente é aquele cuja existência é mera aparência. Por exemplo, o ato praticado por usurpador de função pública. Ato nulo, aquele que apresenta vícios insanáveis de legitimidade relativos ao requisito de validade.
Ato anulável é aquele em que a vontade do agente se mostra violada por erro, dolo, coação ou simulação, vigorando até que, eventualmente, seja promovida a declaração de sua invalidade. Ou seja, ato irregular é aquele que deixou de observar requisitos não essencial. Atributos do ato administrativo. Pessoal, os atos administrativos, por emanarem do poder público, diferenciam-se dos atos praticados pelos particulares em vários aspectos, principalmente em razão das seguintes características: presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Presunção de legitimidade e veracidade: os atos administrativos presumem-se em legítimo em decorrência do princípio da legalidade da administração. E por essa razão, por exemplo, o artigo 19 da Constituição Federal diz que não se pode recusar fé aos documentos públicos, ou seja, um funcionário tem fé pública. Imperatividade é o atributo do ato administrativo que impõe a coercibilidade para seu cumprimento ou execução, de forma que os atos que consubstanciam o provimento ou ordem administrativa, ou seja, atos normativos, ordinários, punitivos, nascem com a força impositiva própria do poder público e que obriga o particular ao fiel atendimento sob pena de sujeitar-se à execução forçada. A autoexecutoriedade consiste na possibilidade que certos atos administrativos ensejam de imediata e direta execução pela própria administração. Exemplo desta questão se tem quando a administração utiliza-se do poder de polícia para interditar atividades ilegais, demolir obras clandestinas, inutilizar bens impróprios para o consumo, etc. Os atos administrativos devem ser convenientes, oportunos e legítimos, e quando isso não ocorre, devem ser desfeitos pela própria administração ou pelo poder judiciário, sempre que se revelarem inadequados aos fins visados pelo poder público ou contrário às normas legais que os regem. A invalidação, portanto, pode-se dar pela revogação ou anulação dos atos administrativos. Anulação do ato administrativo. Segundo Eli Lopes Meireles, a anulação é a declaração de invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria administração ou pelo poder judiciário. Baseia-se em razão de legitimidade ou legalidade, diversamente da revogação que se funda em motivos de conveniência ou de oportunidade, e por isso mesmo é privativa da administração. Revogação do ato administrativo. Como vimos, a revogação funda-se no poder discricionário que dispõe a administração para rever sua atividade interna e encaminhá-la adequadamente à realização de seus fins específicos. Princípios básicos da administração pública. Temos, então, princípios constitucionais e extraconstitucionais, ambos importantes para o estudo que ora se pretende desenvolver. Então, princípios constitucionais, LIMP, né? O que significa LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Vamos falar de cada um deles, pessoal. Legalidade é um princípio básico de todo o direito público. A doutrina costuma usar a seguinte expressão: na atividade particular, tudo que não está proibido é permitido. Na administração pública, tudo que não está permitido é proibido. Impessoalidade significa que o administrador deve orientar-se por critérios objetivos, não devemos fazer distinções fundamentadas em critérios pessoais. Toda atividade da administração pública deve ser praticada tendo em vista a finalidade. Moralidade. O conceito de moralidade administrativa significa que o dever do administrador não é apenas cumprir a lei formalmente,
mas cumprir substancialmente, procurando sempre o melhor resultado para a administração. Pressuposto de validade: e todo ato da administração pública tem a ver com a ética, com a justiça, com a honestidade, com a conveniência e a oportunidade. Publicidade: requisito da eficácia e moralidade, pois é através da divulgação oficial dos atos da administração pública que ficam assegurados o seu cumprimento, observância e controle. Eficiência: exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades dos administrados. Eficiência é a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios. Pessoal, finalizando a aula, vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite, dar o melhor de si mesmo. Quem disse isso foi o nosso saudoso Ayrton Senna. Pessoal, bons estudos, até a próxima. Eu vou deixar meu telefone de contato para vocês, vocês podem ligar caso tenham uma dúvida, né? Eu atendo até 23 horas e 30 minutos, tá bom? Tá um telefone da TIM aí e um da Vivo. Então, bons estudos, dedique-se.